Pedro está conosco diretamente do Rio de Janeiro porque a polícia hoje se mobilizou e muito. Mais de 300 policiais caíram para dentro, principalmente lá do Morro do Alemão, porque havia uma desconfiança muito grande, que foi confirmada depois, né, Pedro, de que bandidos de facções criminosas poderosas de outras partes do Brasil estavam escondidos aí no Rio de Janeiro. O que vem acontecendo com muita frequência, né, Pedro? Muito boa tarde. Pois é, Joel, Danilo, boa tarde para vocês, a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Essa foi uma operação conjunta das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, ambos na zona norte da cidade. Essa operação, como você disse, tentou prender cerca de 10 criminosos do Comando Vermelho de outros estados que estão escondidos nessas comunidades aqui no Rio de Janeiro. Só que essa operação terminou sem nenhum detido. A verdade é que muitos moradores contaram que, desde a noite anterior, já havia boatos circulando de que essa operação iria ocorrer. Então, foi uma operação que acabou vazando e, por isso, os bandidos conseguiram fugir. Inclusive, os criminosos colocaram fogo em diversas barricadas, até mesmo carros em chamas foram colocados em alguns acessos dessas comunidades, justamente para impedir a chegada dos agentes. Ao todo, cerca de 400 policiais que participaram dessa ação de hoje. Teve muito tiroteio, muito confronto ao longo da manhã, desde as primeiras horas da manhã, muitos ouvintes relatando esses intensos confrontos. Pelo menos 4 granadas, um fuzil e também carros roubados foram apreendidos nessa operação. Falei que tinha mandados de prisão contra criminosos de outros estados. Entre eles estão, inclusive, 2 traficantes da Paraíba que teriam funções de chefia dentro do Comando Vermelho, além de criminosos de Minas Gerais e também de Alagoas. Os policiais ainda encontraram, ao longo da ação, uma estufa de maconha e uma área de lazer que seria usada pelos bandidos, com piscina, churrasqueira, freezer, sofá confortável, bancada gigante de granito, enfim, um espaço de lazer, quase um clube que era usado por esses bandidos. Segundo a Polícia Civil, essa facção ela usa atualmente o complexo do Alemão como uma espécie de bunker para que, a partir dali, esses criminosos se organizem para atacar outros territórios aqui no Rio de Janeiro, usando a população como escudo, segundo a Polícia Civil. O fato é que muitos moradores hoje acordaram com o som de tiros, se depararam com os confrontos quando saíram para trabalhar, e por conta das barricadas que foram feitas pelos criminosos, a gente recebeu até mesmo vídeos que mostravam muita fumaça, muitos pontos de fumaça pela região por conta dessas barricadas, inclusive com carros em chamas. O governador Cláudio Castro falou sobre a operação agora há pouco, disse que foi um sucesso, apesar de não ter tido nenhuma prisão, mas também criticou o vazamento de informações sobre a operação, falou que é preciso combater principalmente aqueles policiais que fazem um jogo duplo, trabalham não só a serviço da polícia, mas também a serviço dos criminosos. Um criminoso teria sido baleado, segundo a Polícia Civil, um criminoso que é conhecido como Tirista, que seria um dos principais homens de guerra da quadrilha. A suspeita é de que ele tenha sido baleado no confronto, mas como ele não foi localizado, não foi preso, a Polícia Civil não tem essa confirmação. Afetou um pouco a rotina dos moradores em relação a linhas municipais de ônibus, 9 delas precisaram ter as rotas alteradas, e no Complexo do Alemão, uma clínica da família paralisou os atendimentos, outra cancelou as visitas domiciliares e uma escola também foi fechada. Na Penha, uma clínica da família também cancelou as atividades externas. O lado bom, assim, em relação ao impacto que teve, é que a rede municipal de educação já não tinha aula, então não afetou tanto os alunos da rede municipal de educação. Só uma escola, portanto, que precisou ser fechada por conta dessa operação, uma escola estadual, a rede municipal já não tinha aula. Veja só, Pedro, que tristeza o vazamento de informação da operação. Ontem mesmo, ontem pela manhã, nós noticiamos uma outra ação da polícia que inclusive prendeu 2 policiais. Não sei se foram 2 ou mais, mas policiais que vinham atuando para a milícia. Exatamente nesse sentido aí de ficar vazando informação e deixando os bandidos lá preparados para ações importantes e poderosas, muitas das vezes, como a operação que nós vimos hoje no Morro do Alemão. E do outro lado, ali no Morro dos Macacos, também no Rio de Janeiro, nesta noite, a mesma coisa que nós vimos na noite de terça para quarta. Tiros pra caramba e pessoas amedrontadas. É incrível o que acontece no Rio de Janeiro.
Quem é de fora chega a duvidar que isso é realidade, sabe? Às vezes a gente coloca os vídeos, principalmente lá na TV, com áudio e tudo mais, as pessoas chegam a duvidar, falam, não é possível que isso está acontecendo toda semana no Rio de Janeiro, 2 ou 3 vezes. Triste pra caramba isso. Pedro Dobal, muito obrigado, um ótimo final de semana para você, viu? Bom fim de semana para você também. Só um detalhe, Joel, é que ontem ainda teve uma moradora que foi baleada, isso na comunidade Porquim Mendes, também na Zona Norte. Uma mulher de 68 anos foi atingida durante um tiroteio também entre policiais e criminosos, mas ela foi atingida na cabeça, só que acabou recebendo alta, tá bem, então não foi um caso grave, mas mesmo assim uma moradora atingida durante o confronto. Que triste. Pedro, muito obrigado, um bom final de semana para você. Dê um abraço em todos aí, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Valeu, querido, valeu. Do Rio